Três pontos estão alinhados ou não? Esse é o tema dessa aula de hoje. Eu vou te ensinar a fazer o seguinte: eu vou te dar quaisquer três pontos distintos e você vai saber identificar se esses pontos estão alinhados, ou seja, se existe uma reta que passa por esses três pontos ou não existe nenhuma reta que contenha esses três pontos. Vamos dar uma analisadinha? Eu coloquei aqui já a condição de alinhamento de três pontos. Então, eu coloquei aqui, ó, três pontos A, B e C. Vamos destacar os pontos aqui, ó, ponto A, ponto B e o ponto C. E eu estou dizendo que eles estão alinhados. Para esses três pontos estarem alinhados, quando os pontos estão alinhados, a gente também pode dizer que eles são colineares, tá? Então, pontos colineares são pontos que estão na mesma reta. Então, se existir uma reta, o que vai acontecer? Isso aqui é o símbolozinho de determinante. O determinante do... Aí, olha só, olha como é que eu separo aqui, ó. Eu coloco o primeiro ponto, que são as coordenadas x, a, y, a. Coloco, esse aqui é o pontinho A. Coloco o segundo ponto, que é o ponto B. Coloco as coordenadas dele, sempre na ordem, x e y. E coloco o terceiro ponto C. E depois aqui eu coloco uma coluna de 1. Se esse determinante aqui der zero, a gente diz que os pontos estão alinhados. Então, aqui a gente vai calcular o determinante, tá? Se esse determinante der zero, isso diz que os três pontos estão alinhados, tá bom? Ou seja, existe uma reta suporte que contém esses três pontos. Olha o exemplozinho que eu coloquei. Qual é o valor de N, de navio, para que os pontos... Ó, quais são os pontos? Vamos lá. Coloca as coordenadas. Primeira coordenada, 3 e 5. Segundo ponto, menos 3 e 8. Terceiro ponto, 4 e N. Depois sempre termina com 1. Ele falou que os três pontos estão alinhados. Então, se eles estão alinhados, quando a gente fizer esse determinante vai dar zero. Tá bom? E a gente precisa calcular, lembrar como é que eu calculo esse determinante. Se você não lembra, é bem simples. Eu gosto de copiar as duas primeiras linhas, 3, 5, 1. Então, copiei a primeira linha, copio a segunda linha, menos 3, 8 e 1. Então, eu copiei essa linha aqui, ó. Tá aqui ela, e copiei essa linha aqui embaixo. Então, você copia essas linhas e faz o produto. Primeiro, eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplico para a direita. Sempre que multiplico para a direita, eu não troco o sinal, mantenho. 3 vezes 8 vezes 1, 24. Esse vezes esse, menos 3n. Tá? Porque ficou menos 3 vezes n, vezes 1, menos 3n. E aqui, ó, dá 20. Então, multipliquei para a direita. 24, menos 3n e 20. Sempre que você tiver três termos, ó. 3, 3, 3. Não tem mais ninguém para multiplicar. Agora eu vou multiplicar para a direita. Para a direita, para a esquerda, na verdade, você tem que lembrar que você tem que trocar o sinal. 1 vezes 8 vezes 4, 32. Está para a esquerda, menos 32. Que está para a esquerda, menos 3n. Está para a esquerda, ó, daria menos 15, mas está para a esquerda, troca o sinal, mais 15. Tá? Então, para a esquerda, você troca o sinal, para a direita você mantém. Agora é só você escrever, ó. Deixa eu aumentar minha pontinha. Então, vamos lá. Quem que sobrou? 24. 24 menos 3n mais 20. São os 3 para a direita. Agora para a esquerda, menos 32, menos 3n mais 15. Esse cara aqui tem que dar zero. Certinho? Vamos dar uma conferida. Ó, 24 menos 3n, 20. Ok. Para a esquerda, menos 32, menos 3n, mais 15, porque trocou o sinal. Vamos somar a parte numérica. Ó. Parte numérica, eu tenho 24, 20, menos 32, mais 15. Ó, 44 com 15, 44 com 15 dá 59. Deixa eu errar em conta não, 59. Ó, 44 com 15, 59, isso aí. Menos 32, tirou 32. Isso aqui vai dar 7, 27. 27 positivo. Então ficou 27. A parte com n sobrou menos 3n, menos 3n, menos 6n. Mas já vou passar lá para o outro lado, vem para cá positivo, 6n. Confere? Passei o 6 dividindo, n é igual a 27 sobre 6. Posso simplificar, né? Por 3. 9 sobre 2 é o valor de n, para que os pontos sejam
colineares, ou seja, mesma reta. Bem simplesinho, a técnica de condição de alinhamento, e a gente vai usar isso tanto para dizer se esses 3 pontos estão alinhados ou calcular a área. Porque olha só, imagine que eu te dou 3 pontos e esses 3 pontos não estão alinhados. Se esses pontos não estiverem alinhados, eu vou encontrar um valor que não é zero, vou encontrar um valor diferente de zero, que é esse exemplo aqui, ó. Coloquei um exemplo aqui de 3 pontos que não estão alinhados. Se eles não estão alinhados e como se trata de 3 pontos, obviamente, isso aqui vai formar um triângulo, né? E o que esse determinante, o mesmo determinante vai te dar? Esse mesmo determinante vai te dar o valor da área. Na verdade, a fórmula é: a área desse triângulo é igual a metade do determinante. Esse símbolozinho aqui, gente, é o símbolo de módulo. Por que tem um símbolozinho de módulo aqui? Porque como eu estou trabalhando um determinante, ele pode dar negativo, não tem sentido eu calcular uma área negativa. Então, mesmo que eu ache um determinante menos 15, eu pego o valor positivo. Então, isso aqui sempre tem que ser maior ou igual a zero, sempre. Tá bom? Na verdade, maior que zero, porque se for igual, os pontos estão alinhados. Tá bom? Então, esse determinante, além de te dar, eu vou saber se os 3 pontos estão alinhados, mas caso eles não estejam, essa figura encontrada, que vai ser um triângulo, esse determinante vai me dar a área desse triângulo. Tranquilo? Então, esse teorema é mega importante, condição de alinhamento, mas quando os pontos não estão alinhados, isso me traz uma informação também importante, porque esse não alinhamento vai me formar um triângulo. Eu consigo ver um triângulo aqui, igual está nessa figurinha aqui que eu desenhei para vocês. Para calcular a área desse triângulo, é igual, é o mesmo determinante, é o mesmo esquema. Metade do módulo desse determinante, o módulo é só para transformar em positivo, vai ser igual à área. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, que ele diz que, sabendo que os vértices de um triângulo te dá os vértices, ele quer a área desse triângulo. Aplicação direta do que a gente acabou de ver. Ó, os pontos, vou desenhar um triângulo. Aí entra um erro muito comum que a galera tem em geometria analítica, achando que eu tenho que desenhar tudo perfeitinho. Por exemplo, o ponto 2 e menos 3, marcar lá no plano cartesiano, não precisa fazer isso, tá? Então, ponto A, nem essa figura que eu precisava. 2 menos 3. O ponto B, menos 2 e 1. E o ponto C é o 5, 3. Ele quer a área. O que eu vou fazer? Ele quer essa área aqui, ó. A área eu vou calcular pelo determinante. Vamos lá. A área é calculado por metade do módulo desse determinante aqui. Como é que a gente monta o determinante? Coloca o primeiro ponto, coloca o segundo ponto, coloca o terceiro ponto. Depois termina a coluna, a última coluna sempre com 1. Isso aqui é igual a área. Tá bom? Vamos lá, vamos calcular esse determinante aqui, ó. Vou pegar esse determinante e vou calcular aqui embaixo, esse aqui. Vamos calcular esse determinante. Lembrando que para calcular o determinante, eu primeiro copio as duas primeiras linhas. Tem gente que também copia as duas primeiras colunas da mesma coisa, tá? E vamos lá fazer o nosso det aqui. Nosso determinante, ó. Esse cara aqui, 1. Esse cara, 1 não, né? 2 aqui, né? 2 vezes 1 vezes 1, 2. 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 vezes 1. E aqui me dá menos 15. Tranquilo? Agora eu venho para a esquerda. Lembrando, para a esquerda eu sempre troco. Então aqui é menos 5. Para a esquerda eu sempre troco. Menos 6. Para a esquerda eu sempre troco. Ó. Aqui daria 6 positivo, porque tem menos com menos. Mas aí eu vou trocar o sinal. Vai ficar negativo, né? Porque ficaria positivo, porque tem o menos 3 e o menos 2 aqui. Vamos lá, vamos fazer esse determinante aqui agora. Esse determinante aqui vai dar quanto? Vai dar... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha ponta. Vai dar 2, menos 6, menos 15, menos 5, menos 6, menos 6. Deixa eu só ver se eu não errei nada. 2,
menos 6, menos 15, menos 5, menos 6 e mais 6. Acho que foi, né? Essa continha aqui vai me dar, ó, os negativos, ó. Negativo tem menos 6, menos 6, menos 6. Então dei menos 18 aqui. Menos 18, ó, aqui dá menos 20. Então dá 2 menos, ó, menos 18 menos 20. Menos 38, também conhecido como menos 36. Deixa eu só ver. Esse com esse com esse. Menos 18 com menos 15. 38, né? 18. Ah, não, com 20, né? 20 com 18, 38 e com 2, certinho. Aí depois eu peguei 2 menos 36, 2 menos 38 menos 36. Aí fica assim, ó. A área é igual a metade do módulo de menos 36. Olha lá. O módulo serve justamente para isso. Para quando a gente tiver um determinante negativo, só para transformar em positivo. Então vai ficar 36 dividido por 2, também conhecido como 18 unidades de área. Tá bom? Então, quando eu tenho 3 pontos que não estão alinhados, olha lá, eles não estão alinhados, que é quando a gente encontrou isso aqui, a gente podia concluir de cara aqui que eles não estão alinhados. Isso aqui me deu a informação. Ó. Não estão alinhados. Como é que eu sei disso? O determinante não deu zero. Se não deu zero, é porque tem uma área ali. Como é que a gente calcula essa área? Metade do módulo desse determinante. Fechado? Me dá menos 6.